Olá, Pricers do Brasil, do mundo, do universo e das galáxias. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pricing Cast. Aqui, fazendo a apresentação comigo hoje, Ana Efigênia, minha querida. Olá, meus queridos Pricercasters. Hoje o bicho vai pegar. Porque é um segmento que muita gente tem curiosidade, bastante curiosidade até. A gente nem imagina como funciona e eu indico a gente aqui também. A gente não faz a menor ideia. Então vai ser um grande prazer falar com esse nosso convidado. Vou falar do currículo dele aqui para botar um... Eu só tenho uma coisinha para dizer. Fale uma coisinha para dizer. Eu só vou dar uma dica do convidado. Faz um pix. Faz um pix. Verdade. Verdade. Vocês vão ver que tem tudo a ver. E outra coisa, hein? Papel e caneta? Papel e caneta. Aqui, ó. Vai ser uma aula. Se você tem curiosidade sobre o tema, anota, porque esse cara vale a pena. Escuta só. O cara é gerente de Pricing, Rentabilidade, Analytics e Consumer Finance. Olha que termo bonito. O que será que é Consumer Finance? E o cara tem mais de 20 anos de experiência na área, é um jurássico do Jurassic Pricing aqui com a gente, né? E a gente tem a honra de ter aqui com a gente Rodrigo Massi. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Que apresentação, meu Deus. Bem-vindo. Quando fala os termos em inglês, fica mais legal. Consumer Finance, né? Dá aquela extrapolada, né? O cara fala, o que é isso, né? E você pode falar qualquer coisa que vem depois. É tipo um produto gourmetizado, assim, sabe? Técnica de apresentação. Metemos raio gourmetizador no negócio. Exato. Mas não, gente, obrigado mesmo pela apresentação. Acho que eu nem sou digno de tudo isso, mas... Cara, muito legal, tô encantado aqui com o estúdio, bacana. O trabalho de vocês, Obrigada. muito legal. É uma honra mesmo, de verdade, estar aqui. Espero que tô nervoso no começo, mas espero que passando aí o tempo a gente ficar mais tranquilo. Não, bacana. Muito obrigado mesmo Imagina. que eu puder ajudar. A gente sempre faz uma pergunta no começo, que ninguém nasce querendo ser pricer, né? Pelo menos... Ninguém nem sabe. Não tinha na nossa época, não tinha. Há 20 anos, né, Rodrigo, também. Exato. Então, a pergunta que a gente faz é como você caiu em pricing, né? Porque a gente normalmente cai em pricing em algum momento. Como é que foi a tua história para entrar nessa cadeira hoje? Cara, eu caí em pricing graças a um amigo que virou meu padrinho de casamento. Então, olha que importante ele foi. O André Formaggio, acho que algum de vocês conhecem aqui, faz parte do nosso grupo. É um cara que me convidou em algum momento, eu estava numa empresa pequenininha ali, tinha passado um tempo fora do mercado, comecei no mercado financeiro também, aí teve aquele momento de crise de 2009, que um monte de banco quebrou, e aí eu estava trabalhando numa empresa pequena, e era bem perto onde ele trabalhava, e ele tinha começado a carreira dele ali com pricing, e ele falou, cara, tem uma vaga aqui onde eu estou trabalhando que acho que se você vir fazer aqui o processo seletivo, você vai passar. E eu fui. Pra falar a verdade, eu não sabia direito o que era pricing. E pra falar mais a verdade ainda, eu chamei ele na minha casa. Eu falei, cara, me ensina as principais fórmulas aqui do Excel, porque vai ter um teste de Excel. E eu, por mais que eu usava, mas era muito... Nunca tinha feito Excel? Teste. Não, tô surpreso. Só SAP, só SAP. Só inteligência Conhece artificial. o SAP, né? O Conhece Sistema o SAP? Avançado de Planilhas. Só usamos SAP. É, basicamente isso. E aí, eu fui. Aí, desde ali, comecei... Pegou gosto? O mosquitinho picou. Tô até hoje. Hoje o meu escopo é maior até que pricing, mas ainda tem pricing, graças a Deus. Adoro o que eu faço. Mas foi ali, graças ao André Formaggio. Oh, que bom. André Formaggio, um grande abraço. Trouxe um baita profissional pro mercado. É isso Show aí. de bola. E aí, Ana, o que você acha? Eu acho que tem um grande ponto de interrogação aqui que a gente precisa responder primeiro. Eu acho que serviço, né? E serviços bancários tá perto e tá longe, né, da nossa realidade, porque tá perto, falando perto quando a gente está como consumidor, né? E quando a gente está falando dos pricers, tá um pouco mais distante, porque serviço é um segmento, né, mais onde a gente não tem tanta literatura, né, Rodrigo? Então, conta um pouquinho pra gente. Até eu lembro que lá atrás, quando a gente formou o grupo dos pricers, um dos pontos era esse, né? Poxa, tem alguma coisa para compartilhar, alguma boa prática, algum conteúdo, algum curso, alguma coisa para o meu segmento? Então, o que você sente hoje de quando você começou para hoje? Teve evolução? Você ainda tem carências de informação? Como é que é isso hoje para o teu mercado hoje? Olha, pensando na literatura,
Ainda tem muita carência. Muita. A maioria do foco do pricing ou de qualquer estudo está voltado ao produto físico, a custo. Tem material de elasticidade, tem material de economia que ajuda, mas é muito mais escasso. Eu já li uma pancada de artigos, até pra gente, por exemplo, contratar uma consultoria, alguma coisa do tipo, é difícil, porque tem muita gente especializada no varejo, especializada em supermercado, em indústria, e pro nosso mercado é bem difícil, bem difícil. Mas o que eu vejo? Eu vejo um mercado que cresceu bastante, para ter uma ideia, sei lá. Quando a gente começou ali em pricing, vou falar que pricing mesmo tem uns 15, 20 de uma segunda profissão, em algum momento vocês vão saber aqui, que eu já tive uma anterior. Mas era muito restrito, pouquíssima gente sabia o que era pricing, nem mesmo as empresas direito sabiam o que era pricing. Total. Eu vi pricing embaixo do comercial e eu falava, uai... É o lobo tomando conta do dinheiro. Dá o preço. Então, assim, eu vi muitas evoluções. Hoje, por exemplo, no mercado financeiro, todo ele é muito forte em pricing. Eu tive um gestor há pouco tempo que, uma das primeiras conversas que ele teve comigo, ele falou assim, todas as áreas são muito importantes, mas tem duas que são nevrálgicas dentro do mercado financeiro, riscos e pricing. Ó, que legal. Então, aquilo ali... Já botou o peso da camisa. Caramba, né? Eu senti o peso, mas ao mesmo tempo fiquei extremamente orgulhoso. Sim. Mas é isso, é um mercado que evolui muito, é um mercado apaixonante e as empresas, que é mais importante. As empresas hoje sabem dar valor ao pricing, dedicam estruturas para o pricing, né? As equipes, né? Até meus pares, as pessoas que eu conheço do mercado, todos têm equipes grandes, equipes robustas, equipes sêniores, então isso é muito legal ver. O bom da gente ser mais jurássico é que a gente acompanhou, né, a evolução. A evolução. Todo. Mas tem uma coisa que não muda com toda essa evolução, o Excel. O Excel continua. Sim. Ele é um queridão. Continua. É a nossa vida, Microsoft, né? Obrigada pelo Excel. Eu tenho ligado ao ponto que, né, na posição que você ocupa hoje, né, que a tua cadeira é Pricing, Analytics e Rentabilidade. Quando a gente vê essa combinação, né, eu vejo o pricing é meio, né, que a gente diz, é um processo meio. O Analytics, ele é inputs, são inputs, né, extremamente importantes. E a rentabilidade é fim. Isso. Então... O pricing é um funil. Recebe e devolve. É o fiel da balança, né? Então, é um círculo, né, que hoje está na tua gestão, muito interessante, né? Porque você... Pricing Analytics, eles vão se retroalimentando, né? Você com o teu Analytics aplica em Pricing, corrige, aprende, analisa, volta a aplicar, para que você tire insight e volta, e sempre visando a rentabilidade no final. E no dia a dia, como é que é isso na prática para você, assim? Como é que você estrutura os três pratinhos, assim? Por que foi muito bom para mim, né, para nossa execução, e pensando, vamos no pricing, né, que era a minha área original, e aí eu fui agrupando essas outras áreas, porque no mercado financeiro, principalmente na área que eu atuo de consumer finance, então vou imaginar que a gente tem esse copo, a gente vende esse copo por R$10. Explica aqui para nossa lente da verdade, esse copo custa R$10. Finance? Se você vende um copo por R$10, você recebe quanto? R$10. Em consumer, quando a gente está falando de financiamento e empréstimo, que é onde eu atuo, onde eu tenho mais especialidade, a receita não é o que é vendido. A receita é o que se espera receber ao longo do tempo. Então, em muito momento, eu inicio um relacionamento. Em algum momento, eu inicio um relacionamento. O cara está fazendo uma compra de um bem específico e ele vai financiar isso em, sei lá, 60, 72 vezes. O valor que ele comprou não é o valor que eu vou receber. O valor que ele comprou é o que o meu intermediário, lojista, parceiro está vendendo. O que eu vou receber são os juros ao longo desse tempo e dependendo do comportamento desse cara, o comportamento desse cliente. Então, mesmo um cliente que pague 100% em dia ou pague todas as parcelas, ele não necessariamente paga 100% em dia. Então, tem momento que eu vou ter uma multa, tem momento que eu vou ter que provisionar um pouco mais esse cliente, ele pode antecipar, então o que eu esperava receber naquele momento, eu recebo menor. Então, ter uma área
de analytics para ir me mostrando Ok. como isso vai acontecendo. E no final, uma área de rentabilidade para me mostrar no P&L como isso aconteceu, Legal. me traz insumo para trazer mais inteligência para o preço. Para eu poder projetar. Porque nada que eu faço, eu sei exatamente o que eu vou ganhar. Tudo Caraca. é projeção de risco esperado para aquilo, é projeção de receita esperada para aquilo, comportamento do consumidor. E pensa, nós estamos no Brasil. Em 5 anos, Nossa. o que acontece? Gente. Tudo acontece. Tudo. Tudo acontece. É igual Então, previsão do tempo, né? Em 5 minutos tudo pode isso. mudar. É tipo tentar acertar o dólar. A certeza que você tem que se errar. É. Entendeu? E o que a gente tenta é, com bases históricas, com variáveis externas, projetar da melhor maneira possível como é que vai ser o comportamento desses contratos para que eu aí sim estime a minha receita, o meu custo, e a gente provavelmente vai explorar um pouco melhor o que são eles, e aí gerar aí um resultado final para o negócio. Mas é tudo projetado, tudo eu falo de lifetime. Eu estou originando hoje um negócio que vai em 4, 5 anos me gerar a receita total do negócio. Nossa, é uma grande gestão de expectativa futura, Eu né? ia dizer isso, Por- é uma mistura Com certeza. de histórico, mas que precisa, no fim das contas, trabalhar como se fosse uma demanda preditiva Exatamente. para você entender o que vai acontecer lá na frente, para você entender o que você vai receber. Exatamente. Cara, como que você faz isso? Então, Porque além dos... não é só no dos- SAP, né? No Não. sistema avançado. Tem muito Pelo SAP. amor de Tem Deus. muito SAP. Mas assim, existem áreas dentro do mercado financeiro, dos bancos, que são especializadas nas projeções. Então, eu, como pricing, consumo um pouco dessas projeções, faço as validações. Então, quando eu tenho que ir lá numa área de calculadora, por exemplo, e falar, cara, não sei se é isso, vamos discutir. Então, tem muito essa interface. Mas tem áreas especializadas nessas projeções, áreas especializadas em projeções de perda, áreas especializadas em projeções de receita, e a gente consome isso para que no final, qual que é meu preço? É uma taxa. É uma taxa. Eu trabalho com uma taxa de juros. Esse é o teu produto. Esse é o meu produto, esse é o meu entregável falando de pricing. O meu entregável é o preço. Qual que é o melhor preço que vai atender a expectativa do acionista, dar lucro, remunerar o meu acionista e, ao mesmo tempo, manter a competitividade no mercado. Quando a gente está falando de consumer finance, a minha relação não é eu, banco, e você, Ana, tomadora. Tem um intermediário, entendeu? Então, eu atuo tanto na parte de empréstimos, que é uma relação direta com o consumidor, quanto na parte de consumer finance. Então, se você for fazer uma compra de vamos supor, um móvel, e você quer fazer um financiamento da sua cozinha planejada, Você tá ali você tem um na intermediário. Então, cadeia. eu também preciso levar em conta o comportamento dos clientes que entram nesse intermediário, a minha parceria com esse intermediário. Então, são vários players ali no meio que eu preciso precificar para eu fazer essas projeções e aí sim estimar o que eu vou ganhar naquilo. Cara, pra gente trazer um paralelo, assim, porque como é uma coisa totalmente nova, né? E tem muita gente que tá vendo a gente, o meu amigo, minha amiga, que tá vendo a gente aqui, só para fazer um paralelo com aquilo que a gente já conhece, né? Então você falou que a tua taxa é o teu produto. O que é o teu custo? Tem alguns custos principais, tá? Vamos falar mais ou menos até a margem de contribuição, porque aí o resto é a estrutura. Mas tem 2 que eu posso indicar como principal, que é o custo do dinheiro, que é o funding. Então, ele é totalmente ligado com as taxas de juros do país. Tá. CDI, Selic. Isso é diário, altamente volátil, Sim. dependendo da situação. Então, às vezes, um negocinho estoura lá na China, Muda mexe tudo. pra caramba meu custo de captação, meu funding, eu preciso fazer readequações. Então, esse é que é o custo do dinheiro, que eu tomo Tá. um dinheiro, empresto esse dinheiro, pego de volta esse dinheiro, rentabilizo. Então, esse é o fluxo dos spreads, né? Então, o spread é isso, basicamente a taxa menos o custo de captação. E a outra parte é o risco, é a previsão de perda. Então, eu tenho que estimar para cada cliente o quanto eu estimo perder, a inadimplência. Então, fatores como desemprego, inflação, qualquer volatilidade na economia pode afetar em muito a minha PDD. Então, esses são, muito a grosso modo, os 2 principais custos que a gente tem envolvido, custos diretos, vamos dizer assim, Tá. custos mais mensuráveis.
E aí o resto é competitividade, Sim, é medir a serviço que elasticidade você do cliente. talvez preste. Como eu atuo em Consumer Finance, eu atuo em muitos segmentos diferentes um do outro. Isso é muito bom para qualquer um que seja apaixonado por economia como eu. É maravilhoso. É quase olhar a prévia do PIB do dia no seu trabalho ali. Então você precisa entender também momentos de cada setor. Você pega um momento de pandemia, por exemplo. Eu tinha setores que praticamente zeraram. Nossa. E tinha setores que atingiram níveis que nunca tinham atingido antes. Caramba. Entendeu? Por exemplo, se você olha um segmento de tecnologia, um segmento de saúde, mais óbvio aqui, né? São caras que bombaram. Sim. Você pega um segmento, por exemplo, de turismo. O mercado fechado. Sim. Os aeroportos fechados. Esse praticamente morreu naquele período. E aí coisas não tão lógicas que eu tenho o prazer de atuar também. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui da compra da cozinha planejada. Mas você fala num... E muita gente nem sabe que o mercado financeiro está por trás disso. Mas quando você faz um parcelamento, você faz um financiamento, tem um banco ali por trás te ajudando a realizar esse sonho. E esse mercado, principalmente de decoração, ele voou na pandemia. Porque todo mundo passou a ficar todo mais mundo em começou a casa. ficar em casa. Todo mundo queria um negócio assim, ó, Se pra sentir trabalhar, bem, né? entendeu? Um lugar, um ambiente para se sentir bem. O que era o desejo só do cara que era o desenvolvedor, do tecnológico, que era, nossa, eu quero fazer um setup muito legal aqui, uma cadeira, virou de todo mundo. Então, são coisas que você precisa estar atento. E tudo isso está no preço. Você precisa entender como é que está a demanda, a resposta da demanda, como é que está o seu competidor. Nossa, e colocar o preço. É um ali. baita desafio, né, Wilson? Porque você precifica a taxa e você vai ter produto de financiamento de longo prazo e você não sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer e obviamente, você é amparado por uma série de estudos, análises, enfim, toda a instituição é amparada por isso. Mas que é isso, tipo, se daqui 6 meses acontecer alguma piora no cenário global, você já se comprometeu com um preço fixo, né, por Exato. X anos, né? Exato. Então, porque não existe correção, existem algumas correções que acontecem, né, que são indexados a qualquer contrato, mas a taxa base você já... Na grande maioria dos contratos de financiamentos de empréstimo é pré-fixado com uma parcela. Tem um outro mercado que às vezes atua com alguma taxa fixa, mais alguma coisa indexada, mas não é tão comum. A maioria é um negócio pré-fixado, que você já sabe quando vai pagar, e é isso. Você precisa entender. Então, muitas vezes, vamos supor, a gente chama de safras, né? Todas as vendas de um mês é considerada uma safra. Uma safra se originou lá, bonitinha, tá maravilhoso, aquele negócio tá vindo. De repente, acontece alguma coisa, aquela safra começa a desandar, porque o compromisso de todos os clientes que você contratou ainda existe. Sim. Entendeu? Então, é o tempo todo olhando, e ter uma área de rentabilidade comigo é isso, porque ela está o tempo todo olhando a carteira, entendeu? Então, olhar a carteira é tão importante quanto precificar agora, porque senão eu precifico e não esqueço o que eu fiz, entendeu? Ter as duas áreas hoje me ajuda muito a entender. Então, muitas vezes uma carteira está ou com alguma folga ou com alguma necessidade especial, eu começo a trabalhar no preço agora, para eu ajustar aquela carteira no futuro. Entendeu? Pensando, obviamente, na rentabilidade do acionista, trazer o maior ROI possível. Ou seja, o grau de assertividade da provisão que você faz, ele tem que ser bem calculado para você poder suportar esse tipo de oscilação. E né? vivo. Tudo no mercado financeiro é extremamente vivo. E como é que você faz isso? É a primeira tua área que faz isso? Não. A gente Você já recebe? A gente até tenta, né? Tenta validar, porque, putz, tem coisas que, por exemplo, o negócio hoje que eu trabalho, ele é muito granular, ele é muito heterogêneo. Então, muitas vezes, quando você faz um modelo, o que você precisa para um modelo bom? Massa de dados. Exato. E quando eu preciso quebrar em muitos clusterzinhos, porque esses clusterzinhos são muito diferentes um do outro, às vezes você perde um pouco de assertividade. Então vem muito mais a nossa expertise ali de tentar entender, de fazer um ajuste que seja, para que os modelos sejam cada vez melhores e aplicáveis. E é aquilo. Você mexe o ponteiro e acompanha. Sim. Então você precisa acompanhar, porque qualquer coisa que você mexeu aqui e não funcionando da mesma maneira, você precisa vir aqui e reapertar o parafuso para que ele vá para o caminho que se espera que ele vá. Entendeu? E aí você tá cada vez mais assertivo, com o preço cada vez mais assertivo. E aí também o histórico te ajuda, né? Com base no que aconteceu, você consegue regular, apertar o parafuso cada vez melhor, né? Com certeza.
E uma coisa que a gente tem percebido, né, principalmente a gente que não atua no mercado, né, está do lado de fora, a gente só vê as coisas na televisão e tudo mais. A gente tem visto muito a concorrência dos bancos mais tradicionais versus esses bancos da geração millennials, né, que são os bancos digitais, as fintechs, Sim. enfim. Como é que você permeia isso, né? Como é que você atua e que tipo se é que você tem que tomar algum tipo de ação especial para você estar competitivo, mas ao mesmo tempo preservar o valor da tua instituição? Então, acho que até já passou um pouco dessa fase em que tinha muita novidade e os bancos, por exemplo, os maiores tinham que correr atrás para talvez se adaptar um pouco a uma jornada mais fluida, uma auto-jornada end-to-end. Tiveram muitos bancos que saíram comprando dessas menores, dessas fintechs, para se aproveitar de tecnologia. Hoje, você vai abrir uma conta, ou vai fazer um negócio que um cara tá com uma máquina de escrever e um papel, você não vai sentir mais confiança. Então, toda jornada hoje, ela tem que ser adaptada para o mais fluida, o mais digital, o mais autosserviço possível. Sim. E mesmo o linguajar, né? Exato, tem que ser diferente. Exatamente. Você pode perceber, olha 10 anos, 15 anos para trás, as propagandas dos bancos versus as propagandas agora do mercado financeiro. Elas estão muito mais ligadas com esse público, muito menos engessadas, muito mais fluidas mesmo, para a conversa de dia a dia. Então, o mercado já meio que se adaptou a isso, mas é uma exigência. Isso é quando a gente fala de pricing, né? Que a gente tem que ser estratégico, a gente tem que fugir um pouco só do tático, o que aquilo, a sua oferta como um todo vai atuar. Tem muito disso cara, o seu produto tem que ser muito bom, porque senão é no preço que você tem que carregar. Ineficiência do produto acaba sendo carregada no preço. Puta, você falou tudo, Entendeu? Triste então, isso, exato, né? Como que você comunica valor? Estar junto dessas agendas, ele precisa cobrar, né, e trabalhar junto para que o produto dele minimamente tenha aderência ao que o público quer e com os pares, com os concorrentes. Porque qualquer coisa fora disso é o contrário da Apple, né, que carrega o super valor para cobrar mais. Isso. Se você está abaixo, onde vai estourar? Onde que o comercial vai pedir? No preço. Rodrigo, um negócio, pegando esse gancho que você trouxe e de conexão entre o valor percebido, né? Que tentando, né, traduzir também para o teu segmento, o valor percebido, no caso do produto que você está vendendo como instituição financeira, que é uma taxa de juros, o valor que você está cobrando versus o serviço que você está prestando, né? Como instituição de forma geral. Qual é a conexão entre isso, que você falou muito bem da história do valor, o preço carrega, né? O produto carrega, o preço carrega uma questão de qualidade, uma questão... Então, quanto menos qualidade eu tenho, eu vou ter menos valor percebido, eu vou ter que, eventualmente, ser mais barato, né? Porque não vou ter esse equilíbrio. Tem um cara nesse caminho, que é o marketing, que ajuda a te construir para sustentar essa marca, sustentar esse produto taxa, para que você tenha cada vez mais, para que o teu posicionamento seja mais adequado. Existe esse guideline de marketing, por exemplo? Sim, super. E cada vez mais no processo, você diria? Isso, mais no processo, mais profissionais, assim. Legal. Porque quando a gente falou agora que os bancos se reinventaram. E uma grande parte da reinvenção foi na forma de falar. E o marketing é extremamente importante nisso. Então, quando a gente está falando de preço, é a mesma coisa. A gente trabalha muito com os times de marketing. Cara, tô fazendo um negócio aqui específico para esse segmento. Queria falar, queria comunicar, lança uma funcionalidade. Quero falar com os parceiros intermediários, né? Quando eu falo de consumer finance, eu quero falar com eles. Eu preciso muito de marketing para chegar, né? Às vezes você monta um negócio da NASA. Se você não comunica, o consumidor não sabe. E a comunicação tem efeitos muito bons, né? Até, então, às vezes você faz um algo nem tão grande dentro, mas a forma como você comunica, você leva isso para o mercado, faz toda a diferença. Total. Ou que tipo de mídia você utiliza. Exato. Se você faz um negócio e não comunica direito, não leva pro consumidor, você morre na praia só por não ter comunicado.
entendeu? Então, eu considero 2 áreas extremamente importantes: produtos, para isso, que tá na rua, entender o que é o produto do cliente, e marketing, para fazer isso chegar, né? A gente está ali no meio, tentando dar a melhor condição possível, mas se isso não chegar no consumidor, com no cliente certeza. final, Você pode estar adiantou. você pode estar competitivo na taxa, Exato. ou você pode estar ali equilibrado, tá no mercado, mas tem que ter esse arcabouço para segurar, Exato. né? E o comercial, né? Comercial. O comercial tem que estar lá. Nossos amigos do comercial, vocês acharam que vocês não iriam? A gente ama você. Primeira coisa pra gente falar, a gente ama vocês. A gente Nossos não vive sem principais vocês. clientes, né, gente? Exato, porque assim, Mas como é que é isso, né, Wilson? Um banco? um Como é conceito que é? a gente tem normalmente é assim, sabia que primeiro tinha que, comercial em primeiro banco. que existe uma, vamos chamar de um paradigma, Sim. que pricing comercial são Tom e Jerry, né? São arqui-inimigos, né? Isso é uma grande bobagem, gente, tá? E a gente entende ao longo do tempo, e principalmente depois que a gente conversou com um monte de gente aqui, que na realidade pricing, uma das grandes funções de pricing é servir a área comercial, para que eles possam lá na frente fazer o que a gente chama de excelência comercial, que é que no final do dia o cara escolher o nosso produto. Exatamente. Né? Como que funciona a tua relação sendo o cara de pricing, que é responsável pela rentabilidade, mas que também tem que se preocupar com o valor percebido, que também tem que se preocupar com a execução no comercial? Como que funciona essa relação no mercado onde você atua? Cara, o mercado financeiro, ele tem muitas e muitas nuances, desde a forma que eu falei aqui, né? Como você diz o que vai ser a receita, a forma que você apura, você fala de projeção, mas no fim das contas, pricing é pricing em qualquer empresa. Qualquer então, lugar. a relação é a mesma, tá? Que a gente tem. Tem o comercial, que tem as suas expectativas, tem as suas metas. E uma das pontas que a gente fala, né, do price é equilibrar a rentabilidade do acionista com a entrada do produto no mercado. Eu tô aqui no meio e a relação com o comercial, ela tem que ser o mais transparente, o mais direta possível. E o que eu aprendi com o tempo? Quanto mais próximo a gente é do comercial, mais a gente consegue fazer as coisas acontecer. Por quê? Anotou? Anota aí. Porque assim, nós estamos numa posição que muitas vezes a gente precisa falar não. E o não, ele é a parte mais difícil de se fazer. Em qualquer lugar, em qualquer aspecto da vida, o falar não, ele é complicado, nos gera um desconforto. Então, se você não estiver muito próximo do negócio, dos times, das pessoas, que também a relação é muito importante, quando você precisa falar um não, você acaba sendo prejudicado. Então, pensando numa carreira de um profissional de pricing, é muito importante para a carreira do profissional de pricing entender que o comercial é o nosso principal cliente. Então, o cliente precisa estar satisfeito com o nosso trabalho. Então, essa proximidade é muito importante. Para até no momento que você puder falar um não, o cara tá comprado com você de entender que aquele não talvez foi porque você tem uma outra demanda, uma outra meta ali que é mais importante que você precisa seguir. E quando você precisa falar os sims, são aqueles sims estratégicos. Aqui vai virar o jogo, por isso que eu preciso. E também tem uma outra coisa que eu aprendi. Nem sempre a decisão vai ficar entre nós e o comercial. Vai chegar num momento que nós vamos um falar uma coisa, outro falar outra, ambos com argumentos sólidos e válidos, mas não se chega a uma conclusão. Temos que ter senioridade suficiente, vamos subir a decisão, gente, vamos ver o que a companhia, de forma geral, quer. E aí, atua-se normalmente. Então, isso é muito importante. Desde a primeira experiência lá com o André Formaggio, que eu percebi que, cara, o comercial é minha vida aqui. Eles literalmente sentavam do nosso lado para abrir o SAP e olhar junto o que a gente estava fazendo. Então, transparência, proximidade é muito importante para a relação. Tenho grandes amigos na área comercial, porque eu falo muito com eles. E isso a gente precisa aprender. Nos momentos de dificuldade, a gente tem que saber que a atuação é naquele momento, para aquele assunto.
Legal. Fora disso, o resto continua da mesma É maneira. processo, né? Não tem nada Exato. pessoal, Não é tem só uma nada. questão de... E quem que é o comercial, assim, dentro da tua operação? São as agências? Também. Você tem que accounts que visitam... Como é que... Tudo que você falou tem. Tudo que você falou tem. Tem isso aí tudo. Tem os key accounts que tratam, por exemplo, de grandes contas, grandes empresas. Tem a própria loja, né? Que é os bancos costumam chamar de loja, né, agora, as agências. Porque ela é uma boutique de negócios. Tem as agências, então os gerentes das agências e especificamente no Consumer Finance, como tem um intermediário, tem os nossos gerentes que atuam junto com esses parceiros, vão visitar, entendi. estão lá apoiando a vender mais, a fazer um negócio vender mais. Então tem comercial para tudo que é lado, o negócio não vive sem comercial. Então, por exemplo, pensando, né, nesse comercial mais que account, você tem só para a turma tangibilizar, você tem um parceiro que é um grande varejista, e aí você tem uma pessoa comercial que é account, que está indo nesse varejista falar do produto, da tua instituição, né, e também capacitar esse varejista ou vendedor do varejista para poder oferecer o teu produto, né, Perfeito. a tua taxa. E aí entra um pouquinho também até do teu capability, né? De repente de ter que ir junto para, enfim, detalhar um pouco mais ou fazer um treinamento em loco. Isso acontece? Você costuma visitar, muito, né? Ir para o campo acontece também? muito, é muito importante ir para campo para entender, inclusive, as demandas. Legal. Então, todas as oportunidades que eu tive sempre foram visitas muito enriquecedoras, sempre voltei energizado, com a cabeça arejada. É importante sair, às vezes, né, da mesa, para ver o negócio acontecendo, a temperatura ali da ponta. Então, assim, é muito importante ter essa proximidade. E sim, o time faz isso. O time comercial, ele faz o elo, né? Tá. Com todas as áreas. Então, desde de um treinamento do seu produto, de entrar na plataforma, trabalhar na ficha, como fazer... Ele trabalha com isso até o momento da venda mesmo. Tá lá brigando pelas propostas. Tô aqui com uma condição diferente para você. Traz aqui para mim um pouco mais dos seus negócios e apoiando. O objetivo do mercado financeiro, ele é de ajudar negócios e pessoas prosperarem. Onde eu trabalho tem muito esse mantra. E, na verdade, é isso mesmo. Sim. A gente quer que o nosso Viabilizar, parceiro né? venda mais. Sim. Ele vendendo mais, ele vai estar fazendo mais comigo. Eu Sim. quero que ele use mais o meu produto. E, pro outro lado, o consumidor é viabilizar. Às vezes eu não consigo pagar um negócio o sonho do cara, né, velho? Exato, É a isso. necessidade. Eu não consigo. O cara quer comprar um carro, vai pagar à vista. Quem tem os preços de carro hoje? Quem tem, né, dinheiro para pagar à vista um negócio desse? Então, tipo, o crédito move o mundo. Então, é isso uma das coisas que me dá muito orgulho de trabalhar no mercado financeiro. Porque além de ser muito amplo, você vê tudo, o crédito move o mundo. Em qualquer empresa. E em qualquer pessoa. Sim. O crédito é muito importante. Essa proximidade que você falou do cliente é muito importante. A gente, ao longo dos episódios aqui, a gente está montando uma biblioteca de frases, né? Então, o SAP é uma, o Jurassic Pricing é outra. E tem uma sigla que a gente usa muito, que é o TBC. Né? Que é o tira a bunda da cadeira. Isso. Ou seja, você tem que estar próximo do teu cliente, próximo da tua equipe comercial, para saber o que é valor para aquele cara, né? Então, se você não sabe o que é valor para ele, na hora que você for fazer essa estratégia toda da modelagem daquilo que você vai entregar, se você não conhece o cara, como que você vai entender o que é valor para ele, né? Então, essa proximidade aí é fundamental, cara. Exato. E com o avanço, né, da tecnologia e das próprias maturidades das áreas, a gente começa a entrar muito mais no mundo de inteligência artificial, de modelagem, trazer muito mais estatística e algo que não necessariamente o nosso ainda cérebro humano consegue exatamente predizer o que vai acontecer. E nós, assim como o mercado todo, está indo para esse lado, né? Já está avançando para esse ponto. Teve até um episódio aqui no Pricing Cast que falou bastante disso, sensacional, por sinal, parabéns. E isso é a realidade de hoje. Se você não conhece o seu cliente, é a mesma coisa que não conhecer os seus números. E aí tem mais uma frase aqui, shit in, shit out. Famosíssimo. Então, se você não conhece o que você está fazendo, você não consegue nem trabalhar. E eu sei quando a gente está falando de modelagem, quando a gente está falando de inteligência artificial, muitas vezes o negócio que sai dali é meio black box, é difícil explicar, mas você precisa minimamente entender o que o seu cliente quer, o que os seus números falam, o que o seu negócio precisa, para você validar se o caminho que aquele modelo fantástico, maravilhoso está tomando faz sentido para o seu negócio.
Não, exatamente. E é um negócio que também, se você não tiver acesso a essas ferramentas, né, que são cada vez mais comuns hoje em dia, acaba ficando difícil da gente ter esse nível de assertividade que a gente precisa ter, né? Com certeza. Imagina uma pessoa pegando essa gama toda de informações, principalmente no teu segmento, onde tem ações diárias que você tem que fazer de acordo com o que acontece no mundo, Exato. na economia do Brasil, que é um negócio super estável, super tranquilo, tranquilo, né, de trabalhar. E como que você está interagindo com essas ferramentas hoje em dia? Como que e avançando um pouquinho, já entrando no quesito pessoas, né? Que skill que você precisa que a pessoa tenha, ou como você treina a pessoa para ter os skills necessários para poder atuar nesse cenário? Timing bem bom, assim, da pergunta, até que a gente está realmente nesse momento, né? Começando mesmo a se envolver com mais inteligência artificial, com uma decisão de uma precificação mais dinâmica, com ajuda de softwares, de plataformas específicas para isso. E é um grande desafio a questão pessoas, porque a gente mesmo precisa se reinventar. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa... Eu provoco bastante o time na questão de pegar cases de mercado. Cases de mercado e o mercado financeiro, como eu disse, né? E serviços, como não tem tanta literatura, mas o que eu já peguei de case, que não parecia não ter nada a ver, mas deu um insight para a gente trabalhar com alguma coisa e você consegue fazer a correlação. Mas cada vez mais está por dentro. Assistir o Pricing Cast. Manda o Pix. Manda o Pix. É buscar as informações que tem, gente. A informação hoje é altamente abundante e de graça. É se adaptar. Tudo que a gente faz, a gente tem que se adaptar. Agora é um novo mundo. Darwinismo puro, né? Exato. Não é minha expertise principal estatística. Mas eu tô correndo atrás, porque é nisso que eu preciso trabalhar. Sim. E é isso que eu convido todo mundo a fazer. Em algum momento da sua carreira vai chegar esse momento. Você vai precisar trabalhar com isso. Então, esse é o ponto. Só que para mim tem sido um negócio, assim, extremamente fantástico, assim. Eu tô maravilhado, porque... É outro mundo, né, velho? É outro mundo. E aquele negócio de, tipo... pricing dinâmico, aqueles cases tipo Uber, quando a bateria tá acabando e o preço fica mais caro, você fala, caramba, como chegaram nisso? Então isso me motiva demais. E, gente, no fim das contas, tudo que a gente precisa é entender o comportamento do consumidor. Eu preciso dar o melhor preço possível, que vai fazer com que eu tenha a melhor conversão possível. E nessa linha, Rodrigo, você falou de conversão e já me veio na cabeça um KPI que é taxa de conversão enfim, nesse mundo de indicadores, né, para o teu negócio, né, ou não só para a tua área, mas para outras áreas da companhia que são importantes, que é exatamente a conversão de negócio, né, que você faz em relação à atratividade do preço do teu produto no teu canal de venda. O que hoje você tem de, por exemplo, porque quando a gente está falando do mundo de bens de consumo, você tem uma abundância de informação que até te cega, né? É Nielsen, é escândalo. É tanta informação que você não sabe o que fazer. É igual escolher filme pra assistir no streaming, né? Tem tanta coisa pra escolher que você acaba não escolhendo nada. Você fica ali rolando e aí você fala, nossa, mas aqui eu vou assistir o quê? Aí, quero filmes de terror dos Estados Unidos, 12 mil. Pá, 12 mil filmes. Aí você pega no sono, aí você fala assim, depois de 2 anos, você lembra que você tinha parado uma série que você tava amando. Aí você no volta. 6º capítulo, você fala, caramba, esqueci dessa série. É isso mesmo. Aí você começa a filtrar mais. Eu quero terror dos Estados Unidos com notas acima de 8. Então, assim, você começa a filtrar tal até que você dorme. E não assiste nada. Com o controle na mão. Como é que hoje, assim, você lida com essa questão de... E é que eu tô inferindo, tá? De que não existe tanta informação. Posso estar redondamente enganada e você tá aqui pra dizer. Desse nível de competitividade. Como é que você sabe que você tá competitivo no segmento A ou B, ou você tá adequado? Se você não tem um promotor, ou se você não tem, de repente, um Nielsen Bank da vida, como é que funciona? Tem mercados mais fáceis, tem mercados mais difíceis. Tem mercados que eu tenho informações 100% de Legal. tudo que acontece. Então, você sabe ontem quanto você teve de share na Paraíba, por exemplo. Legal. Dando exemplo. Tem mercados que é assim. Tem mercados que é altamente escasso. Então, o que a gente recorre? Consultorias, agências especializadas no mercado. Então, tem momentos que a gente precisa recorrer para isso.
comercial nos ajudando Sim. com informações de ponta, visitas e olhando de dentro para fora. E hoje, em muitos dos meus negócios, a coisa que eu mais consigo fazer é olhar de dentro para fora. É olhar o meu funil, cada etapa do meu funil, e eu brinco que cada área tem uma linha específica ali do funil que ele cuida ali com um detalhe. Eu tenho a minha específica ali, que é uma que indica... Cara, o cara viu o preço, ele decidiu seguir ou não ali na jornada. Ele pôs no carrinho. Isso, tá ali. Aquela ali é uma que eu olho... A gente olha tudo, mas aquela ali é uma informação que eu olho com muito carinho. Cara, se tem alguma coisa acontecendo ali... Que é o pra ponto de cima decisão, ou né? pra baixo, ou eu tô deixando dinheiro na mesa, Entendi. ou eu tenho alguma coisa acontecendo. Aí a gente começa a pesquisar. Ó, isso daqui tá caindo. Vamos olhar. Tô recebendo feedback. Porque assim, quando o concorrente ataca, você não precisa fazer nada. Dormindo, você recebe a informação, porque o comercial não deixa passar. Então, vamos supor, aquele negócio tá caindo, você não tem nada de preço ali, nenhuma... Imaginando um mercado mais escasso de informação. Você não tem nada que diga que seu preço tá fora. Vamos olhar produto, vamos ver jornada. Tem alguma coisa quebrando? Tem algum, talvez, um outro concorrente não mapeado que tá entrando no negócio? Então... É o famoso se vira nos 30. E aí é experiência, é tempo. E aí ressalto o meu amor pelo mercado financeiro. Ele é muito amplo. Então, em cada um dos negócios que a gente atua, você vai entendendo um remédio que você precisa aplicar, uma possível resposta para o seu problema, vai pegando os atalhos. Lembra o Romário, que era o cara que corria o mínimo possível, mas ele estava sempre no lugar certo? Com o tempo, eu falo pro time que a gente tem que ir trabalhando igual o Romário. Cara, indo no mais provável, que a chance de você acertar o que está acontecendo é ali. Então, o olhar de dentro para fora, quando você não tem uma informação de mercado, ou algo que te ajude a uma decisão muito direta, para mim é o melhor jeito. E é o que está, na verdade, na tua mão, né? Exato. Na verdade, e ainda mais trabalhando no teu segmento financeiro, que você lida com tantos setores da economia, talvez com todos, e cada setor, cada taxa nesse setor é um subproduto na tua arquitetura, né? Na tua família de preço. Cara, é muito doido, porque você tem milhares de possibilidades ali de combinações. Então, e você não controla nada, porque a economia está viva lá fora, Exato. né? Então, você controla dentro, sabendo teus custos, sendo mais otimizando teus processos, ficando na cabeça do consumidor, né? Marcando tua presença como marca. E é Brasil, né? O Brasil tem 180 Brasis Nossa. dentro. Então, muitas vezes, o negócio está específico em algum lugar. Exato. E acontece muito você entender uma demanda específica de algum Brasil dentro do Brasil. Então, assim, Analytics aqui é fundamental. Total. Ter informação e ser obcecado por... Então, seu time é gigante, assim? Tipo, você tem 100 pessoas? Não tenho. 99. Gostaria de ter, 99 não e tenho. meio. A gente é bem eficiente, entendeu? Tem um time relativamente grande, mas Legal. a gente é bem eficiente. E aí, isso demanda muito do profissional. O profissional precisa ser mais... Não tão focado em alguma coisa. O profissional precisa ter um quê mais generalista. E uma coisa que eu falo muito, curioso. O profissional tem que ser curioso o tempo inteiro, entender o que está acontecendo. Não importa se a marola está rolando. Vai olhar, você vai trazer algum insight que vai fazer ou você ganhar mais dinheiro, ou tem uma tempestade pequenininha aqui no oceano, continua a marola, mas tem uma coisa ali acontecendo, entendeu? Então, tipo, ter essa curiosidade de navegar, de estrinchar o número, traz pro saco. Saber perguntar, né? Exato, porque... acho que a minha vida sempre foi assim, eu sempre fui muito, muito curioso em tudo, na vida e no profissional. Então, as maiores diferenças que eu lembro de fazer foi olhando de dentro para fora, achando algum negócio, levantando uma questão, tentando validar essa questão, validei essa questão, tentando fazer com que as pessoas comprem a sua ideia, entendeu? Então, isso faz muita diferença. Então, os números falam muito. Nossa, bem legal. Bem Rodrigão, legal. a gente tá chegando aqui na reta final. Poxa vida. Poxa Pois é. vida! Pois é. A gente fala que se Não deixar, cara, a creio. gente grava um episódio em 6 horas, Ah. né? Mas o lado bom é que você será chamado mais vezes, porque Que com legal. certeza que é bom. um tema que é Adorei. muito caro pra gente e é muito interessante a gente pegar pontos de vista diferentes do nosso background para compartilhar com a nossa audiência, né? E a gente sempre faz também uma pergunta final, a gente sempre faz uma pergunta inicial e uma pergunta final. Se você tivesse que dar uma dica para as pessoas que estão nos assistindo, baseado na tua experiência, também de Jurassic Pricing, e baseado nas
aventuras mil que envolve teu segmento, o que você deixaria de recado aí pro meu amigo, minha amiga que está aí nos assistindo? Olha, meu amigo, minha amiga. Acho que assim, o pricing é uma coisa muito dinâmica, muito relevante para qualquer negócio e te faz crescer demais. Então, a dica que eu dou: se o pricing vier te paquerar, abraça ele que vai dar casamento. Vai dar casamento. É muito bom. Ai, que legal. Muito bom, Rodrigão. Muito obrigada, Muito obrigado. Rodrigo. Muito obrigado, Obrigada, Rodrigo. Obrigado Muito pelo convite, obrigada. adorei Imagina, demais. a E gente você que aí, agradece. meu amigo, minha amiga, Pricers das Galáxias, aquela história toda, né? Clica no sininho, arrasta pra cima, piriri, pororó, porque você vai ajudar a chegar um conteúdo bala que nem do nosso amigo aqui, pra gente poder compartilhar com todo mundo. Ana, sempre um prazer estar aqui com você. Vocês são os queridos. Quero Rodrigo, voltar obrigada. na plaquinha quando vier a plaquinha dos 100 mil inscritos, eu É, quero voltar ó, aqui para vamos comemorar. lá fazer uma festa. Logo, logo. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, Beijo. até a próxima. Até a Valeu, próxima. valeu, valeu.